20 anos da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. A entidade de grau terceiro na representação do funcionalismo é fundada na cidade de Curitiba, na sede da Associação dos Servidores Públicos do Paraná, no ano de 1993. A reunião, numa quinta-feira, em 17 de setembro, foi aberta por Brasil Paraná de Cristo. Idealizador, líder das entidades, Paraná de Cristo fundou a confederação para que as entidades tivessem uma instituição nacional de representação. A criação da CNSP, 5 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, reflete um período ímpar no processo de redemocratização do país. O ano de 1993 foi marcado pela avaliação da chamada Constituição Cidadã. Além disso, o Brasil vivia forte momento de mobilização política, com o impeachment de um presidente da República no ano anterior e todos os estudos que resultaram na criação do Plano Real, que debelou a mega inflação no ano seguinte. Por tudo isso, as recentes mudanças no cenário político brasileiro, como a primeira Constituição após o regime ditatorial, as reformas políticas dos anos 90 impulsionaram as lideranças. Era urgente a formação de uma entidade que unisse a força do funcionalismo e cuja amplitude fosse nacional, até para que o servidor público tivesse sua voz amplificada. Se o Paraná tinha, em Brasil Paraná de Cristo, um líder agregador, a mesma função era exercida por Wilson Ribeiro em São Paulo, que à época estava na presidência da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFPESP, e que remodelaria a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a FESPESP. Ambos capitanearam os primeiros anos da CNSP e, unidos a colegas dos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia e Pernambuco, filiam-se à Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que nasce com a missão de defender os direitos de todos os servidores públicos do Brasil. Em 2 décadas, a Confederação cresceu no cenário político brasileiro. Promoveu palestras, seminários e encontros com autoridades, parlamentares e muitas lideranças do funcionalismo em todo o país. Esteve sempre presente às discussões dos grandes assuntos do funcionalismo do Brasil. Teve importante participação em temas como as reformas da Previdência e Administrativa de 1998. Participou de toda a mobilização que envolveu o funcionalismo público em 2003, na reforma previdenciária do primeiro ano do governo petista, e tem estabelecido uma constante atuação em temas como a PEC 270, que trouxe isonomia salarial aos servidores aposentados por deficiência, e luta agora pela PEC 555, que, se aprovada, extinguirá a cobrança previdenciária de servidores aposentados. Ao longo desses 20 anos, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos reuniu-se em diferentes estados brasileiros, ouvindo das lideranças regionais os diversos problemas da categoria. Posiciona-se firmemente contra a terceirização na administração pública, defendendo que o funcionalismo tenha suas carreiras reconhecidas para a boa prestação dos serviços públicos a todo cidadão. A sua luta em defesa do funcionalismo público é reconhecida pelas entidades. A mais recente conquista, por meio de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu alterar a famosa PEC do calote dos precatórios alimentares, com posição favorável do STF. Atualmente, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos tem lutado contra projetos que cerceiam
o exercício da função do funcionário público, como o caso da redução de poder dos tribunais de contas estaduais e do Tribunal de Contas da União, fato que pode permitir ainda mais corrupção no Estado brasileiro. Por isso, a Confederação também capitaneou a luta pela aprovação da Lei do Ficha Limpa, importante instrumento de exercício de cidadania que visa minimizar desvios de verba e de conduta tão prejudiciais ao Estado brasileiro. Trabalhando em prol da sociedade, a Confederação tem participado e dado ampla divulgação da campanha Imposto Justo, que numa iniciativa do Sindifisco Nacional busca conscientizar e mobilizar a população para corrigir, por meio de uma lei de iniciativa popular no Congresso Nacional, as distorções na tabela do imposto de renda e assim tornar mais justa a cobrança de impostos no Brasil. Vitórias por meio de ações jurídicas, parcerias com outras instituições são atividades que a Confederação amplia em seu dia a dia. De vocação didática, a CNSP sempre elaborou manuais de procedimentos e esclarecimentos diversos, com destaque para a importante publicação do Guia do Orçamento Público, que traduz com simplicidade, mas sem perder a qualidade, todos os mecanismos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual da União, Estados e Municípios, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Confederação Nacional dos Servidores Públicos, 20 anos de história, 20 anos de vitórias dos servidores públicos do Brasil.